O holandês voador é um navio fantasma lendário que supostamente nunca foi capaz de atracar em um porto e condenado a navegar no mar para sempre. É provável que os mitos e as histórias de fantasmas tenham surgido na Idade de Ouro da Companhia Holandesa nas Índias Orientais, a VOC, do século XVII e do poder marítimo holandês. Naquela época era bem alto. Os Países Baixos, que nós chamamos de Holanda, eles eram bem fortes. Era um dos países daquela época, um dos impérios mercantis mais ricos da Europa. A versão mais antiga conhecida da lenda data do final do século XVIII. Segundo a lenda, se fosse atacado por outro navio, a tripulação do holandês voador poderia tentar enviar mensagens para a Terra ou para pessoas mortas há muito tempo. Avistamentos relatados no século XIX e XX alegaram que o navio brilhava como a luz fantasmagórica. Na tradição oceânica, a visão deste navio fantasma funciona como um presságio de desgraça. Acreditava-se comumente que o holandês voador era um navio de carga do século XVII, conhecido como Philibot. A primeira referência impressa conhecida do navio aparece em viagens em várias partes da Europa, Ásia e África durante uma série de 30 anos e mais, de 1890, por John Macdonald. Depois nós temos capítulo 6 de A Voyage to Botany Bay, 1895, também conhecido como A Voyage to New South Wales, atribuída a George Barrington. Depois nós temos uma referência literária que introduz o motivo da punição por um crime em Scenes of Infants, Edimburgo, de 1803, de John Leyden. Thomas Morell situa o navio no Atlântico Norte em seu poema escrito ao passar pela Ilha do Homem Morto, no Golfo de St. Lawrence, no final da noite, em setembro de 1804, deslizando rápido, um barco sombrio. Suas velas estão cheias, embora o vento esteja parado e não sopra um sopro para encher suas velas. Uma nota de rodapé acrescenta: os versos acima foram sugeridos por uma superstição muito comum entre os marinheiros, que chamam este navio fantasma, eu acho, de holandês voador. Segundo algumas fontes, o capitão holandês do século XVII, Bernard Foch, é a inspiração para o capitão do navio fantasma. Foch era famoso pela velocidade de suas viagens dos Países Baixos para Java. Era suspeito de feito um pacto com o diabo. A primeira versão da lenda com uma história que se passa no Cabo da Boa Esperança e que foi impressa na Blackwoods, Edinburgh Magazine, em maio de 1821. Esta história nomeia o capitão holandês como Hendrik van der Decken. Introduz motivos de cartas endereçadas a pessoas mortas há muito tempo sendo oferecidas a outros navios para entrega, mas se aceitas trarão infortúnio. E o capitão, tendo jurado dobrar o cabo da Boa Esperança, embora isso devesse levar até o dia do julgamento. Houve muitos relatos ou supostos avistamentos no século XIX e XX.
Um avistamento bem conhecido foi do príncipe de Gales e futuro rei George V. Ele estava em uma viagem de 3 anos durante a sua adolescência tardia, em 1880, com seu irmão mais velho, príncipe Alberto Victor de Gales, e seu tutor, John Neil Dalton. Eles embarcaram temporariamente para HMS Inconstante, após o leme danificado ter sido reparado em seu navio original, a corveta Brachant, de 4.000 toneladas. O diário de bordo do príncipe registra o seguinte para as horas que antecedem o amanhecer de 11 de julho de 1871, na costa da Austrália. Provavelmente, a explicação mais credível é uma miragem ou fata morgana vista no mar. Outro efeito óptico conhecido como looming ocorre quando raios de luz são curvados em diferentes índices de refração. Isso poderia fazer com que o navio próximo ao horizonte parecesse içado no ar. Na literatura, nós temos o poema de 1797-1798, de Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner. Contém um relato semelhante de um navio fantasma, que pode ter sido influenciado pelo conto do holandês voador. Um dos primeiros contos do holandês voador foi intitulado Van Dieken's Message Home, or The Tenacity of Natural Affection, e foi publicado em Blackwoods em 1821. John Boyle O'Reilly escreveu um poema intitulado The Flying Dutchman. Foi publicado pela primeira vez em The Wild Goose, um jornal manuscrito produzido por condenados fenianos transportados para a Austrália Ocidental. O poeta holandês J. Slauerhoff publicou uma série de poemas relacionados, particularmente em seu volume de 1928, Eldorado, a história de Ward Moore, de 1951. Flying Dutchman usou o mito como uma metáfora para um bombardeiro automatizado. Continua a voar sobre uma terra onde a humanidade há muito tempo destruiu totalmente a si mesma e toda a vida em uma guerra nuclear. O autor britânico Brian Jacques escreveu uma trilogia de romances de fantasia jovens adultos sobre 2 membros relutantes, a tripulação do holandês voador, um menino e seu cachorro, a quem um anjo encarrega de ajudar os necessitados. O primeiro romance foi intitulado Castaways of the Flying Dutchman. O segundo foi intitulado The Angel's Command. E o terceiro foi intitulado Voyage of Slaves. Na ópera de teatro, a história foi adaptada para o melodrama inglês The Flying Dutchman or The Phantom Ship, a nautical drama, em 3 atos, por Edward Fitzball, com música de George Rodwell. A ópera The Flight Hollander, de Richard Wagner, uma adaptação de um episódio do romance satírico de Heinrich Heine, As Memórias do Sr. von Schnabel-Leopoldski, Aus den Memoiren des Herrn von Schnabel-Leopoldski, no qual um personagem assiste a uma apresentação teatral da peça em Amsterdã. Heine usou a lenda pela primeira vez em seu Reisebilder Die
Nordsee. Significa Imagens de Viagens, o Mar do Norte, que simplesmente repete as características da revista Blackwood's Magazine, onde o navio é visto na tempestade e envia cartas interessadas a pessoas há muito tempo mortas. Pierre Louis Chest compôs uma ópera, Le Vaisseau Fantôme, ou Le Maudit des Mers, que foi apresentada pela primeira vez em 9 de novembro de 1842, na Ópera de Paris. O libreto de Paul Faucher e H. Revoio foi baseado em O Pirata, de Walter Scott, bem como no romance O Navio Fantasma, de Frederic Marryat. Das fontes, embora Wagner tenha pensado que era baseado no cenário de sua própria ópera, que ele tinha acabado de vender para a ópera. A semelhança da ópera de Dietz com a de Wagner é pequena, embora a afirmação de Wagner seja frequentemente repetida. Berlioz considerou Le Vaisseau Fantôme muito solene, mas outros críticos foram mais favoráveis. Um desvoador capturado em pinturas de Albert Heider, agora no Museu de Arte Americana Smithsonian, e por Howard Pyle. O holandês voador está em exibição no Museu de Arte de Delaware. A lenda do holandês voador circula pela imaginação de marinheiros há séculos, por meio de lendas, histórias e supostos avistamentos. Ele também serviu de inspiração para escritores, dramaturgos e até mesmo um navio pilotado pelo capitão David Jones, na série de filmes Piratas do Caribe. Embora muitos saibam narrativa, poucos sabem dizer se ela não passa de conto de fadas. A primeira vez que o desvoador apareceu em relatos escritos foi em 1790, na obra Viagens em várias partes da Europa, Ásia e África, durante uma série de 30 anos para cima, de John MacDonald. Ele narra: o tempo estava tão tempestuoso que os marinheiros disseram ter visto um holandês voador. Nesse primeiro relato, MacDonald escreve que a história comum é que este holandês chegou ao cabo com problemas de tempo e queria entrar no porto, mas não conseguiu um piloto para conduzi-lo e se perdeu, e que desde então, com muito mau tempo, sua visão aparece. No entanto, faltava uma questão primordial para que a aventura se tornasse a lenda que é hoje. Na primeira versão da narrativa, a embarcação que viria a ficar conhecida como holandês voador é pilotada pelo capitão Hendrik van der Decken e fazia parte da frota da Companhia Holandesa das Índias Orientais, carregando as especiarias tão desejadas das Índias de volta para a Holanda. O navio passou por uma situação grave. Uma tempestade furiosa colocou-se no trajeto, no contorno do Cabo da Boa Esperança. A partir daí, existem duas versões para a história. Uma delas, Van der Decken percebeu que seria um erro tentar enfrentar o violento mar, mas mesmo assim não foi capaz de tornar o que fez com que o barco adentrasse na tempestade. Mas existe outra possibilidade para a decisão do capitão. Em outro conto mais agressivo, decidiu que iria passar pelo mar, até o dia do juízo final. Naquele momento, um anjo, ou em versões mais brutas, o próprio diabo, apareceu para o piloto. Como em contos de fadas, ele lançou uma maldição no homem e na embarcação sob seu comando. Ele teria que, como afirmou euforicamente, continuar navegando até o dia do juízo final. E assim começou uma das maiores lendas marítimas da história. No entanto, por mais temível que parecesse, Van der Decken poderia reverter esse destino
se conseguisse o amor de uma mulher fiel. A cada 7 anos era permitido que ele fosse à terra firme para tentar romper com essa maldição. Por esses momentos, não poderia atracar em nenhum porto ao redor do mundo todo. Mas talvez a parte mais interessante dessa narrativa seja o fato de que ao longo dos séculos, muitos marinheiros alegaram ter visto de fato o holandês voador, ainda dos que têm o mar como seu habitat natural. Muitas outras pessoas, em suas passagens pelas águas do mundo, relataram a visão da antiga, amaldiçoada embarcação. Uma das descrições mais famosas foi a do então presidente George de Gales, e George V, na década de 1880. Ele fez uma viagem em barco. Chegou a durar 3 anos, com seu irmão mais velho, Albert Victor de Gales, e John Neil Dalton. O que ele não esperava era que iria se deparar com algo tão impressionante quanto assustador. No dia 11 de julho, escreveu em seu diário: às 4 da manhã, um desvoador cruzou nossa proa. Uma estranha luz vermelha, como a de um navio fantasma todo aceso, no meio do qual iluminavam os mastros e velas de um brick a 200 metros de distância destacavam-se em forte relevo quando ela subiu na proa a bom bordo. O oficial de guarda da ponte a viu claramente, assim como o guarda-marinha do Tombadilho, que foi enviado imediatamente ao castelo de proa. Mas ao chegar não havia vestígio nem qualquer sinal de qualquer navio material que pudesse ser visto perto ou bem ao longe no horizonte. A noite sendo clara e o mar calmo. Escreveu: um barco com luzes fantasmagóricas, tenebrosas, navegando nos oceanos do mundo todo, ou apenas uma fábula. A narrativa continua presente nas histórias do mar. Alguns consideram, talvez como um presságio de coisas ruins iriam acontecer, e outros apenas ilusão de ótica, como a miragem conhecida como Fata Morgana. O Deus voador, no entanto, permanece um mistério há séculos e possivelmente, ou não, continuará assim. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Assim o YouTube vai saber que esse vídeo é bom e vai recomendar para mais pessoas. E comente com uma coisa, o que você do vídeo e o que poderia ter ficado melhor. Ficando por aqui e até mais.